Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Mais uma vez nós estamos aqui na casa do Senhor para darmos continuidade ao nosso estudo sobre o período da grande tribulação. Agradeço a você que está aí ligadinho conosco e vamos ver o que nós vamos aprender hoje, né? Período da grande tribulação. Nós já falamos na parte 1, falamos alguma coisa e hoje é que nós vamos entrar mesmo, né, nesse assunto. Vamos lá? O que acontecerá na grande tribulação? Haverá um holocausto de horror tão destruidor que ninguém poderá descrever. É uma coisa assim que a gente vai hoje, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Vai ser assim, mais uma leitura assim no início. Então você fica assim prestando atenção, porque vai ser slide após slide. Eu vou procurar não interromper, mas já vem logo assim, logo de cara assim, né, que a coisa não vai ser boa não. Então fique prestando atenção e vamos ver o que vai acontecer. Pode ler. Jesus disse que será uma tribulação que o mundo nunca viu antes e nunca mais irá ver, e que se Deus não abreviasse esses dias, nenhuma carne se salvaria. Pode passar. Vejamos o que Jesus falou a respeito desse tempo. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Mateus 24, versículo 21 e 22. Você prestou atenção então no texto, né, no versículo que Jesus fala sobre isso, né? Se Jesus não tivesse abreviado esse tempo, né, ninguém seria salvo, né? Então vai ser um tempo assim muito difícil. Vamos passar. A grande tribulação é conhecida como dia da vingança, dia da ira, o dia da ira do Cordeiro, a ira futura, etc. Qual o motivo da ira de Deus? A rejeição. Israel e os povos rejeitaram ao Senhor e a sua palavra, seguindo, escolhendo o diabo. É verdade, irmãos. A gente tem que parar um pouquinho para pensar nisso, né? Se fala tanto, né? Ou melhor dizendo, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, né, têm uma ideia assim, de que Deus é amor, né? A gente ouve isso assim das pessoas que não têm compromisso nenhum com o Senhor e simplesmente dizendo: Deus é amor, Deus é bom, Deus é bom, Deus é amor, sim. Mas tem um outro lado que as pessoas que não conhecem, que está revelado na palavra, que um dia o Senhor vai entrar em juízo com esse planeta. Por quê? Mas por que será? Porque rejeitaram a palavra do Senhor, rejeitaram o Senhor, escolheram andar nos seus próprios caminhos, escolheram andar em desobediência com o Evangelho de Jesus, o Evangelho da obediência, viraram as costas para o Senhor e escolheram, fizeram uma péssima escolha, escolheram acreditar na mentira, né, do que na verdade, que é o Senhor, o seu caminho, a verdade. Então deram ouvidos o quê? A mentira, né? E então o Senhor, Ele vai sim, vai ser um período em que Deus vai entrar em juízo com esse planeta, com a nação de Israel, porque rejeitaram o Messias, e todas as nações que rejeitaram o Senhor. E eu te pergunto, quantas vezes você fala de Jesus hoje? Né? Quantas vezes? Nós estamos vivendo um tempo assim de apostasia, a igreja abandonando. Muitos que um dia se disseram cristãos abandonaram a fé, né? E a gente vê isso com muita frequência na internet, pessoas que deturpam o Evangelho para sua própria condenação, e pessoas que não querem saber. Você vai anunciar Jesus, você fala de Jesus, a pessoa simplesmente não quer saber, não quer saber. Então é a sua escolha, né? Então é a escolha de cada pessoa. O importante é como a igreja de Cristo tem que pregar, né, a toda criatura.
coração aberto, você não sabe quem vai aceitar, então nós temos que pregar, né? Então, esse período de tempo é o período que o Senhor vai realmente... Deus tem uma contenda com os moradores da terra, porque rejeitaram a sua palavra, né? E tem pessoas que fazem literalmente como a gente está vendo ali na figura, né? Fecha os ouvidos assim, não quer ouvir, não quer saber, né? Vamos passar? Nos últimos tempos, quando a medida do pecado estiver cheia, a ira de Deus será derramada, conforme a previsão da palavra profética. É verdade. Eu já falei isso em outro vídeo, né? Vou falar porque é o momento certo de falar, que Deus também tem uma medida, né? Eu lembro quando eu era menina, hoje em dia acho que os pais nem fazem mais isso, né? Mas eu lembro que minha mãe dizia assim, você já está passando da medida, ou seja, já está aborrecendo, né? A medida já está transbordando. Então, quando passava da medida, estava na hora do castigo, né? E mais ou menos assim, mais ou menos que funciona com Deus. Deus também tem uma medida, né, estabelecida. Quando passar, chegar naquele momento que transbordou, né, agora sim, Deus vai entrar em juízo com o planeta, né, e vai derramar a sua ira, né? Ele é um Deus que vai vingar mesmo. E a gente vai ter oportunidade, nesse estudo da grande tribulação, saber o porquê que Deus vai vingar, né? Por que tanta ira, né? E a gente vai ver, se a gente parar para pensar nos dias que nós estamos vivendo hoje é o quê? Dia 10 de maio de 2015, nós já temos motivos assim, de dizer assim, poxa, mas Deus não vai fazer nada não, olha o que está acontecendo no planeta, quantas pessoas estão morrendo, né? Quantas pessoas estão sendo decapitadas, quantas crianças estão sendo martirizadas, estupradas, Deus não vai fazer nada não, até o homem natural que não conhece a palavra de Deus, que não sabe que um dia Deus vai trazer juízo sobre esse planeta, nós já pensamos, já cobramos isso de Deus, será que Deus não vai fazer nada? Então hoje nós já estamos quase que pedindo, Deus, faz alguma coisa, dá um basta, né? Mas o Senhor tem estabelecido aquela medida, e quando chegar na hora certa, Ele vai operar, né? E vai atrair juízo com esse planeta. Vamos. Paulo disse, Romanos 1, versículo 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E vamos pensar nisso? O que mora no coração do homem natural? O homem que não tem compromisso com Deus. É a dor na impiedade. Já pensou nisso? É o que está escrito. Quem mora lá do coração do ímpio? É a dor na impiedade. É um coração cheio de perversidade, né? Coração maligno. O coração do homem é mau. Desde que o homem virou as costas para Deus, escolheu andar nos seus próprios caminhos, né? É do coração do homem que procede, né? Toda maldade. Enfim, então a ira de Deus se revela do céu contra tudo isso. Toda a impiedade, toda a perversidade dos homens que detêm a verdade pela injustiça, né? Detém, quer dizer, ele prefere a injustiça do que a verdade. Ele prefere a mentira do que a verdade. Assim é o homem sem Deus. Vamos. A grande tribulação será desta maneira: um tempo em que a força de Satanás triunfará sobre o mundo, tendo como resultado a maior catástrofe do universo. Terrível, né? E a gente não fala sobre isso, e essa parte da Bíblia, conforme nós já falamos, um quarto da palavra de Deus, são profecias, né? Deus não ia escrever, né? Não ia colocar em sua palavra um quarto da palavra se não fosse importante. Se está escrito é porque é importante, não é verdade? Então, o que falta no povo de Deus é gastar tempo em estudar a palavra do Senhor. Quantas pessoas que não sabem, eu sempre falo isso, não sabem que Jesus, Ele vai voltar e vai reinar aqui nesse planeta. Quantas pessoas não sabem disso? Quantas pessoas que se dizem evangélicas não sabem nem que vai acontecer esse período que nós estamos estudando, que é o período da grande tribulação, não sabem, né? Só tem aquela noção de que Deus é bom, Deus é amor, né? Deus não vai fazer isso, Deus é amor. Por quê? Porque não conhece a palavra. Deus é amor, sim, né?
Ele renova a sua misericórdia a cada manhã, sim, mas haverá um dia em que a misericórdia do Senhor vai ser retirada, né? E Ele vai então derramar o seu juízo sobre esse planeta. Vamos. As bestas do Apocalipse. Pode passar. Apocalipse, capítulo 13. A primeira besta, Apocalipse 13, besta significa um animal feroz e destrutivo. Sim. Nós estaremos falando sobre as duas bestas do Apocalipse nessas duas próximas aulas, né? Então, a primeira besta, né, conforme eu coloquei o significado da palavra besta, né, é justamente um animal feroz, uma fera, né? E ali o João, o apóstolo João, ele teve a revelação do livro de Apocalipse. Isso que eu digo é extremamente importante. Ele teve a revelação do livro inteiro, né? Como é que não é importante? Como é que a igreja de Jesus não vai estudar um livro que foi escrito para a igreja, para os servos do Senhor? O Apocalipse não é para o ímpio, não, é para a igreja, né? Então João, ele teve essa revelação. Ele viu um animal, imagina, com 7 cabeças, né? E 10 chifres. Imagina que imagem aterrorizante, né? Saindo do mar assim. O Senhor mostrou para ele já estava velhinho quando ele teve essa revelação do livro de Apocalipse. Ele estava lá na ilha de Patmos, já bem idoso. O Senhor mostrou para ele o futuro, né, da humanidade. Então, nós estaremos falando sobre o capítulo 13, depois a gente vai falar também no capítulo 7 de Daniel, que também fala sobre esse período da história. Mas você não acha que imagina se você visse uma fera assim com 7 cabeças, né? E até assustador, não é não? Vamos passar? A besta que saiu do mar é que ela, em Apocalipse 17 fala que o mar são multidões, nações, povos e línguas, né? Isso. O anticristo subirá ao poder depois que surgir uma confederação de 10 nações. Essa confederação é simbolizada por uma besta com 10 chifres e representa uma entidade política internacional final. Ela será um império singular e poderoso. Ok, então como eu sempre tive uma preocupação, desde que eu comecei a estudar a escatologia, que é a doutrina dos últimos acontecimentos aqui na Terra, eu sempre tive essa preocupação de falar de uma forma tão simples que qualquer pessoa possa compreender. Então o meu objetivo não é para falar para teólogo, não é para falar para qualquer pessoa que nunca ouviu falar sobre essas coisas. Então vamos pensar aqui, o anticristo então, ele vai surgir, ele vai liderar uma confederação, um grupo de nações, tão fácil, né? Uma confederação, um bloco, um grupo, juntou 10 nações, então isso se chama uma confederação. Então o anticristo, ele vai liderar um bloco, uma confederação, um grupo de 10 nações. Não é fácil de entender? Então tá, então vamos lá, pode passar. A primeira besta tem 10 chifres e 7 cabeças. Chifre simboliza poder. O anticristo governará 10 reinos, 10 estados, ou seja, 10 países, uma confederação de 10 nações. Então vamos pensar nisso, né? Estão falando dos chifres. Aquela besta, aquele animal tinha 10 chifres. E os estudiosos de escatologia interpretam, né, que os chifres simbolizam poder, né? Então ele vai liderar, se são 10 chifres, são 10 nações, 10 estados, né? Então 10 países e uma confederação de 10 nações. Então vamos pensar assim, hoje, por exemplo, será que a gente já tem hoje, no cenário mundial, algum bloco assim? Não tem 10 nações, mas nós já temos, nós vamos falar desse estudo hoje ainda. Nós já temos alguns blocos de nações. Não tem nenhum bloco que tenha 10 nações, mas nós já temos. Nós vamos falar sobre isso, pode passar. 7 cabeças representam os impérios que dominarão o mundo. Império egípcio, Império assírio, Império babilônico, Império medo-persa, Império grego, Império romano e Império do anticristo. Ok, então vamos pensar nisso.
Nós vamos estudar também, que é extremamente importante, eu estou ansiosa para fazer essa aula, sobre o sonho que Nabucodonosor teve daquela estátua, que cada parte da estátua simboliza um império. E ao longo desses anos, eu já encontrei pessoas que não sabiam o que é império, que negócio de império, né? Conforme eu falei, esse estudo não é para teólogo, é para pessoas que não sabem nada. Império, para você entender assim, é como se fosse assim, o dono do mundo. Então, ao longo da história da humanidade, né, o mundo passou por períodos que um determinado império dominou a maior parte do planeta. Então, o império é isso, é como se fosse o dono do mundo. O Egito foi um período, né, foi uma nação que, num período de tempo, dominou o mundo. Então, chama-se império, né, o Império Egípcio. Lembra quando os hebreus foram lá para o Egito? Então, naquela época, o Egito dominava o mundo. Né? Depois do Egito veio o Império Assírio, não é Assíria, é Assírio. Né? Os assírios, né, dominaram o mundo. Vai passando, vai passando. O Egito passou, a Síria passou. Depois veio o período babilônico, né, onde a Babilônia dominou o mundo. Não é isso? Depois da Babilônia veio o Império Medo-Persa. Tudo isso a gente vai aprender com aquela estátua que o rei Nabucodonosor ele teve aquele sonho. A gente não vai falar do sonho hoje, que não é isso a nossa proposta. Depois veio o Império Medo-Persa. Depois veio, então, o Império Grego. E quantas coisas hoje a gente ainda traz essa cultura do Império Grego. Muitas coisas, né? Da Grécia. Depois, o Império Romano. Quando Jesus nasceu, foi na época do Império Romano. Depois do Império Romano, quando passou o Império Romano, nunca mais nenhuma outra nação dominou o mundo todo, né? Nunca mais. Já teve, depois do Império Romano, depois de Jesus, já teve sim líderes que tentaram dominar o mundo, mas que não conseguiram, né? A gente vai falar sobre isso. E, por último, que eu coloquei em vermelho, é o império que ainda não veio, mas que virá, que é o império do Anticristo, né? Então, nos dias de hoje não tem nenhum líder que domina o mundo todo, não tem, né? Não é verdade? Então, essas 7 cabeças simbolizam então 7 impérios, 6 já passaram. Então a gente está aguardando o próximo, quer dizer, a gente não, né? A igreja não, porque nós não cremos assim. Né? A igreja não está aguardando o anticristo. A igreja está aguardando a Cristo. Amém? Amém. Então, mas vai chegar. Para quem ficar aí, nesse período que a Bíblia chama de grande tribulação, vai sim conhecer o império do anticristo. Vamos passar? Ele só vai se manifestar quando a igreja for arrebatada, né? No livro de Zacarias, no capítulo 1, um comentário aqui, Deus mostrou uma visão de 4 chifres e 4 ferreiros. São 4 poderes que serão cortados. O ferreiro é para cortar aquele chifre. Então é uma revelação lá em Zacarias capítulo 1, só para você quiser manusear e ler lá Zacarias capítulo 1. Esses impérios aí, 4 impérios, estão representados por 4 chifres lá em Zacarias 1 e 4 ferreiros que cortaram aquele chifre. Quer dizer, Deus ia usar, ia destruir aqueles povos. Esse homem que a Bíblia define como a besta terá um único propósito em sua mente, ou seja, governar o mundo. E essa não é de fato uma ideia nova. Então o propósito do anticristo é governar todo o mundo, né? E não é uma ideia nova. Então o que a gente já vai falar? Pode passar. Desde o princípio dos tempos, os homens têm produzido seus deuses com o desejo consumidor de reinar, de dominar e controlar o planeta Terra. Temos alguns exemplos: Alexandre o Grande, né, grego, Hitler, Stalin. Então, é uma coisa que está no coração do homem, né? Fome pelo poder, não é verdade? A gente tem visto isso, né, nos nossos dias, aquela fome pelo poder. Então, desde a antiguidade tem sido assim, né? E
Depois do Império Romano, conforme eu falei, já surgiu Alexandre o Grande, quase que dominou, quase, né? Não chegou a dominar todo mundo, né? E Hitler, Stalin, enfim, vamos passar. Muita gente não sabe por que Deus espalhou o mundo lá na Torre de Babel. Babel quer dizer confusão. É a Babilônia, nasceu a Babilônia. Então, Deus espalhou, confundiu a língua, porque um homem rebelde, Nimrod, queria não obedecer a palavra. Vamos fazer uma torre para chegar no céu. Ah, que bobagem, não é bobagem, não é rebelião contra a palavra de Deus. Vocês vão se espalhar e encher a terra. Não vai espalhar não, fazer uma torre para chegar no céu. Aí Deus confundiu a língua deles e espalhou todo mundo. Então não é uma bobagem que Deus fez, não. Tem um objetivo de condenar aquela rebeldia daquele homem chamado Nimrod, lá em Gênesis, quando Deus era a Torre de Babel, né? Então tudo tem um significado profundo. Era rebelião contra a palavra de Deus. Deus mandou se espalhar, encher a terra, não vão espalhar, não, fazer uma torre para chegar no céu. Aí Deus confundiu a língua dele e espalhou todo mundo. Esse desejo que está no coração dos homens é fomentado por Satanás. Eles irão a qualquer extremo, derramarão todo o sangue se for necessário. Parece até que a gente está vivendo essa situação, não é não? Uma fome de poder, né? Então sai pisando, matando, derramando sangue, né? Para conseguir aquilo que está no coração maligno, né? Vamos passar. Eles pisarão em milhões de criaturas humanas. Esse é o espírito que domina o mundo. Satanás quer dominar o mundo. Pode passar. Promovido e alimentado pelo príncipe das trevas, ele dominará todas as nações, todo o mundo. Esse espírito culminará quando surgir a besta, o filho da perdição, o anticristo. Ok, então nós estamos falando de um período de tempo que Jesus fala sobre que a grande tribulação nunca houve um tempo assim. Então é difícil para nós imaginar como é que vai ser isso. Jesus disse que nunca houve e nunca virá. É um tempo assim, né? Diferente de todos os tempos. Então fica difícil, você pode imaginar. Se já está ruim hoje, imagina, né? Que vai ser uma coisa assim que não dá. Nossa mente não consegue avaliar. Vamos passar. É só você ler o capítulo 6 até o 18 de Apocalipse, vai ver tudo que vai acontecer ali. A gente está tendo hoje uma visão panorâmica ainda, né? E depois a gente vai estudar assim, do 6 ao 18, nós vamos falar sobre as trombetas, os selos, as taças da ira de Deus, né? O estudo de escatologia é muito abrangente, é como se você não quebra-cabeça. Você vai montando as peças, é tanta informação que a gente não pode, assim, por exemplo, numa aula, querer esticar muito, porque a gente não consegue completar, né? Então tem que ser uma coisa de cada vez. Hoje a gente vai ter uma visão panorâmica, até porque a gente tem falado tanto, né, do anticristo. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele e depois vamos falar as coisas que vão acontecer nesse período da grande tribulação. Só estou citando isso para a pessoa ter uma noção rápida, resumida. Ele vai lá e vê os flagelos que vão acontecer. O mar se transformar em sangue, o sol queimar como fogo. Você vai ter uma noção, vai lendo ainda, vai entendendo. Serão os tempos mais horríveis que o homem não pode imaginar. Os poderosos armamentos estarão sendo fabricados, armas de destruição, e o clímax virá na batalha do Armagedon. Sim, só abrindo um parênteses, né? Só para te lembrar, você quem sabe não pegou o vídeo anterior, mas você pode ver. A batalha do Armagedon é quando Jesus volta visivelmente, né, em Jerusalém, e vai acontecer lá no Vale de Megiddo, essa batalha onde haverá uma grande mortandade. O Senhor ali, Jesus, quando volta, ele mata o falso profeta, ele mata o anticristo. Enfim, é uma batalha que todo mundo já ouviu falar em filme, né, a batalha do Armagedon. Então vamos lá. Todas as nações se levantarão para destruir Israel. Será um derramamento de sangue que a humanidade nunca viu antes. Culminará num inferno de horror que confunde a mente e não pode ser descrito. Então, irmãos, hoje, né, se nós olharmos hoje para o que está acontecendo, né, no planeta, quanto sangue está sendo derramado, quantas pessoas têm sido decapitadas porque não negaram o nome de Jesus, quantas crianças
que têm sido torturadas, né? E porque não negaram o nome de Jesus, são mortas, né? As cabeças são decapitadas e lançadas. Eu já vi vários vídeos assim, lançadas ao mar, ou então colocadas no chão, né? Eu já vi uma cena de um bebê chutando assim a cabeça de uma pessoa que foi decapitada, e o sangue sendo derramado. Você acha que Deus, esse Deus que é extremamente justo, ele não vai fazer nada? Ele vai fazer no tempo que ele determinou, a soberania dele. Ele vai fazer quando ele quiser, né? Mas pelos sinais, quando nós estudarmos sobre a estátua do sonho da Nabucodonosor, quando nós estudarmos sobre as 70 semanas que nós vamos falar hoje, né? Nós vamos ver que tudo está se encaixando, está muito próximo à volta do Senhor Jesus, né? Então vamos passar. Então o sangue vai ser derramado, sim, muito sangue, né? Vamos passar. Você está eternamente. Por que Jesus morreu inocente por nós, por você? É um Deus justo que matou o seu filho em seu lugar. Tenha isso na sua mente, você não vai ficar escandalizado. Que Deus horroroso é esse? Ele matou o seu filho em seu lugar. Toda a humanidade que está me ouvindo aqui agora, foi por você que ele morreu. E ele vai inocente. E ele você rejeitando isso, só lhe resta a condenação. E ele vai vingar também a morte. É só aceitar esse amor tremendo, maravilhoso, né? Quer uma boa notícia? Você quer uma boa notícia? Você que está em casa, você quer uma boa notícia? Que até agora a gente só está mostrando o lado de terror, né? Mas é o que vai acontecer, a gente não pode fugir da verdade, é o que está escrito aqui na palavra. Vai ser terror mesmo. Agora, você quer uma boa notícia? Vamos lá? Vamos passar? Aleluia. Mas para a igreja do Deus vivo não importa a sua denominação, não importa o seu nome, se você é salvo pelo sangue de Jesus, você pode esperar coisas melhores. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Louvar o Senhor. Louvar o Senhor. Está em casa, não é outra denominação, mas se você é salvo pelo sangue de Jesus, você vai subir também. Você vai escapar, né, desse período de terror, né, de sofrimento, de angústia, de desespero, né? Você vai escapar de tudo isso, né? Então a igreja é privilegiada sim, porque tem o seu nome escrito no livro da vida. A igreja não está debaixo da ira do Cordeiro. Nós fomos transformados, lavados, regenerados. Jesus veio buscar uma igreja adornada, né? Então o noivo vem buscar a qualquer momento ao soar da trombeta, né? Os céus vão se abrir e vão passar. Eu creio que antes do homem, do pecado se revelar, antes dessa carnificina, antes da ira de Deus acontecer sobre esse planeta, eu creio que Jesus Cristo será visto no firmamento. Aleluia. Aleluia. Você crê? Diga, eu creio. Amém. Eu creio, irmãos. É algo que está dentro de mim, entranhado, né? Se tem gente que pensa que vai passar pela grande tribulação, eu sinto muito. Mas eu creio que está dentro do meu coração, né? Eu creio que nós seremos tirados, a igreja vai escapar. Existem muitas promessas na palavra do Senhor. Lucas 21 fala da vigilância, da necessidade do cristão vigiar. Para quê? Está escrito, para que possais escapar de todas essas coisas que sobrevirão sobre a terra. Existe uma palavra de esperança, não apenas uma. Nós já temos falado tanto sobre isso, que aquele que tem essa esperança se purifica, e se purifica quem tem essa esperança. Que esperança? Que Jesus vem buscar a igreja. Ele vem buscar a igreja. Você precisa acordar, você precisa pensar nisso, como Paulo disse, pensar nas coisas que são do alto, pensar, buscar, se purificar, ter esperança, alimentar a sua alma, pensar nisso todo dia. Jesus está voltando, né? Nós precisamos sim pegar a palavra de Deus, né? E olhar o que está acontecendo e ver, caramba, está muito perto. Jesus falou, está acontecendo, né? Então nós temos que ter essa esperança, pensar nisso todo dia. Agora é uma batalha espiritual, é uma batalha. Satanás não quer que você leia esta palavra, porque se você ler, o Espírito Santo vai testificar com o seu espírito que todas essas coisas são verdadeiras, né? Que ele está voltando mesmo. Então eu creio que nós não vamos conhecer o anticristo, não. A igreja não é chamada para aguardar o anticristo. A igreja foi chamada para aguardar o noivo. Aleluia. Glória a Deus. Você crê
mais? E a trombeta do Todo-Poderoso vai soar, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Glória a Deus. Já temos falado muitas vezes, né? 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, Paulo fala sobre isso, né? Eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes com respeito das coisas que vão acontecer, com respeito das pessoas que dormem, né, no Senhor, que morreu crendo em Jesus. Eu não quero que você ignore isso, para que você não tenha tristeza, como aqueles que não conhecem o Senhor, né? Então Ele quer que você tenha esperança, e daí Ele começa a arrebatar o soar da trombeta. Quando estiver na hora, ninguém segura. Quando Deus disser, está na hora, filho, vai buscar a tua igreja. Você pode imaginar os anjos do Senhor. Quando você começa a ler o Apocalipse, o Espírito Santo, ele vai revelando para você. Tem anjos espalhados por toda a terra. O céu é um ativismo, o céu é uma realidade. Os anjos adoram ao Senhor, os anjos obedecem ao Senhor, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Você tem que sair do natural. Toda vez que nós temos esses estudos de escatologia, eu digo, você não pode estar no natural. Você tem que voar, você tem que pensar, né, de uma forma sobrenatural, é algo espiritual. Os anjos estão à disposição do Senhor, né? Então breve, ao soar da trombeta, os céus vão se abrir, e a palavra de Deus diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Aleluia. E hoje é o dia das mães, eu tenho que lembrar, né? A minha mamãe já foi para o céu também, partiu com o Senhor. E se você não tem a sua mãe, ela já está lá com o Senhor, né? Se alegre, porque ela está melhor do que a gente, né? Porque nós estamos aqui, enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que batalhar pela nossa salvação. É com esforço, sim, que nós iremos alcançar os céus. Não pense que é fácil para ninguém, não. Você tem que negar a si mesmo, você tem que negar a sua carne, você tem que buscar, você tem que orar, você tem que vigiar, você tem que estar cheio do Espírito Santo, você tem que estar lendo a palavra. Nós somos salvos pela graça, sim, mas nós temos que fazer a nossa parte, porque senão você começa, você já não, se você não buscar o Senhor, você já não está andando no Espírito. Aí você já começa a pensar no natural, como seu amigo pensa, sua amiga pensa, e aí você já não tem essa revelação, e aí você corre o risco de não ouvir a trombeta de Deus, né? Mas Paulo nos ensina, e era costume naquela época, na igreja primitiva, não é como hoje não, que hoje não se fala do livro de Apocalipse, hoje não se ensina a respeito da palavra, né? Gastar tempo com a palavra. Eu não estou dizendo um versículozinho, não, é gastar tempo, gastar horas, meditar na palavra. E era costume na igreja primitiva, os apóstolos, eles ensinavam as coisas do fim. O apóstolo Paulo ensinou, né? Pedro ensinava, falava o que estava por vir, e Paulo dizia o quê? Olha, os mortos na vida do Senhor, né? Quem tem essa esperança, os mortos ressuscitarão primeiro. Glória a Deus, né? Ressuscitado por na terra. Então o cristão crê na ressurreição. Aleluia. Nós temos essa esperança. Nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda é amanhã. É isso aí. Então é a nossa esperança. Então os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos. Se ele voltar hoje, você provou a morte? Não, você está aqui me ouvindo. Então os mortos serão transformados. Seremos transformados e arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Ele não vai pisar aqui no chão, na terra, né? Aqui em Copacabana, onde você mora, não importa, né? O encontro vai ser nos ares. A igreja tem que viver nessa expectativa, né? Para que você possa andar em santificação, para que você possa andar no Espírito. Para andar no Espírito, tem que ler a palavra. Todo culto a gente vai falar sobre isso. É impossível andar no Espírito se não estiver lendo a palavra, porque a palavra é que vivifica, né? A letra mata. Eu conheço a Bíblia. Já conheço. Mas se você não estiver cheio do Espírito, não adianta ter o conhecimento, né? O intelecto. Eu conheço de Gênesis e Apocalipse. Tem um monte de pastor aí que conhece de Gênesis e Apocalipse, mas não tem intimidade, relacionamento. Parar para ter um encontro com o Senhor todo dia, passar pelo quebrantamento, né? De chorar, de sentir o
toque do Espírito Santo. Essas coisas é que vivifica. A palavra de Deus, ela é vivificada. Então nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para que nós possamos ouvir o soar da trombeta. Então a igreja não é chamada para esperar de Cristo, não, mas para esperar a Cristo. Amém? Vamos lá, vamos passar? Apocalipse diz: o Espírito e a noiva dizem vem. Você tem o Espírito Santo com você aqui na terra, clamando pela volta dele, né? E tem uma música muito antiga que nem se fala nisso, nem se canta, que diz: e ele vem, e ele vem, e ele vem, saltando pelos montes, né? Falando a volta. Anticristo. Pode passar. A palavra anticristo tem dois significados. Vamos analisar o prefixo anti, que quer dizer contra. Ontem o pastor estava dizendo assim: você está fazendo propaganda de remédio, né? Eu falei que eu gosto de ensinar, não é para teólogo não. Eu gosto de ensinar para as pessoas que não sabem nada, né? Então, anticristo, esse prefixo tem dois significados, né? Então, o primeiro significado é contra, né? Você toma um antigripal, você já entendeu, é contra a sua gripe, não é não? O antialérgico é contra a sua alergia, está todo empolado. Homem, na emergência, você precisa fazer um antialérgico, né? Então, é uma medicação contra aquele mal que você está sentindo. Então, tem esse significado. Vamos ver o próximo? Primeiro significado. Ainda estamos no primeiro, vamos lá. Alguém que se opõe a Cristo. Então, tem esse significado. O anticristo é alguém que se opõe à pessoa de Cristo. Vamos. Segundo significado: outro em lugar de Cristo, um em nome de Cristo. Então tem outro significado. Alguma pessoa, né, como se fosse um impostor, alguém que está no lugar de outra pessoa, né? Quer dizer, está se passando por outra pessoa, como se fosse outra pessoa. Então tem dois significados. Vamos. Ele parecerá ser e se apresentará como se fosse o verdadeiro Cristo, Messias, quer dizer, ungido, né? Ele será a falsificação produzida pelo diabo. Ok, então a gente está começando a falar desse personagem que é o anticristo. Então ele vai surgir no cenário mundial e ele vai tomar essa posição, né? Uma pessoa que vai passar como se fosse o próprio Cristo. Você tem que perceber, contextualizar, ou seja, entender o que vai acontecer quando ele surgir. O planeta vai estar como hoje? Claro que não. Por que não? Porque acontecerá o arrebatamento da igreja, né? As coisas vão ficar assim, fora do controle. Você imagina, todo o planeta, vai subir gente de todo o planeta. Todas as criancinhas que são de Jesus serão levadas. O mundo estará num caos, uma tragédia, uma mortandade, porque imagina avião caindo, né, os carros batendo, isso em todo o planeta. Então, o mundo vai estar numa situação tão caótica que eles vão precisar de uma pessoa que traga ordem para um planeta que estará em desordem, né? Um caos total. E aí ele surge como se fosse, né, o Messias, né? Aquele homem que vai dar jeito, né? Vai trazer solução para o mundo, né? Vamos ver o que vai acontecer? Vamos. Já foi falado isso na mídia, nós precisamos de um homem para dominar. Jesus, explicando aos judeus a sua missão, disse: presta atenção no que Jesus falou, hein? Presta atenção, vamos. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. João 5, versículo 43. Viu o que Jesus falou? Né? Eu vim em nome do meu Pai, vocês não me receberam, né? Israel não reconheceu que Jesus é o Filho de Deus. Eles estão esperando ainda, esperando o Messias chegar, né? E quando o anticristo surgir, né, a gente vai ver, eles vão acreditar, né, que o anticristo é o Messias que eles estavam esperando, né? Vamos lá? Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Então, esse personagem bíblico, ele vai ser a própria encarnação de Satanás.
Imagina, não é um demôniozinho, não. É o próprio Satanás. Né? Que a gente vai ver que Satanás vai dar para ele todo o poder, vai dar o trono, vai dar tudo para ele. Né? É o filho da perdição, a gente vai ver os nomes que ele recebe. Vamos lá. Vamos conhecer um pouco desse personagem? Vamos lá, você quer conhecer? Um pouquinho? Vamos lá? Pode passar. Anticristo, o super líder político. O anticristo será um homem comum, carne e osso, nascido de mulher. Será extremamente inteligente, carismático, motivo pelo qual conquistará a admiração do mundo. Isso. Eu já falei nas aulas anteriores que na internet, né, a gente ouve muita coisa assim assustadora. Né? Quem não conhece assim a palavra, não conhece, não deve assistir qualquer vídeo no YouTube, porque existem pessoas que dizem que o anticristo é simbólico. Né? Não, simbólico. Né? Pastores, né? Não é qualquer um. Né? Então, é uma pessoa de carne e osso, por isso que é nascido de mulher, é uma pessoa de carne e osso, sim. Né? Esse homem, ele vai ser extremamente inteligente, carismático. Né? O diabo vai dar para ele toda a habilidade, capacidade. Né? Tanto é que a terra vai ficar maravilhada com esse homem, algo fantástico. Pode ler. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta e adoraram o dragão, que é Satanás, é o diabo, porque deu sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Pode passar. Terá muita autoridade e poderio. Será um concentrado de todo o mal que tem havido na terra. Você já pode imaginar isso, né? Às vezes você vê uma pessoa incorporada com um demônio, né? E a pessoa, né? Meu Deus, fica ali subjugado por aquele demônio. Você imagina o próprio Satanás entrando nesse personagem, o que ainda não vai fazer, né? Com todo o poder maligno. Vamos lá? A besta será uma personalidade de uma habilidade e capacidade desconhecidas até hoje. Será portador de uma personalidade irresistível. Então ele vai ser um homem muito diferente, né? O motivo pelo qual as pessoas vão ficar, né, admiradas. Puxa, tudo isso que a gente queria, uma pessoa assim, né? As pessoas vão ficar endeusando, né, esse homem. Vamos. Sua sabedoria e capacidade serão sobrenaturais quando consideramos seus atos à luz dos relatos bíblicos. A besta será revestida de todo o poder maligno, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Apocalipse 13, versículo 2, parte B. Títulos ou apelidos que o anticristo recebe nas escrituras. Então, fica mais fácil de entender, né? Títulos, que título? É o apelido que ele recebe. Na Bíblia, ele há vários nomes. E a gente não vai ler todas as referências. Como vai estar gravado, você pode ver depois em casa, anotar. Vamos passar as referências? Só ler. Pequeno chifre, rei de feroz catadura, quer dizer, feroz de cara e entendedor de enigmas. Então, vamos ver. Lá em Daniel, quando falar assim, pequeno chifre, você vai entender que está falando do anticristo. Né? Ainda lá em Daniel, se falar rei de feroz catadura, está falando do anticristo. E assim por diante. Vamos passar? Catadura é uma palavra estranha também, feroz de cara. Feroz de cara. O assolador, o abominável da desolação. Jesus falou em Mateus 24. Isso, Jesus falou, né? Então ele falou, quando vocês virem o abominável da desolação, o homem da iniquidade. Né? Isso. O homem da iniquidade. O filho da perdição, 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. O iníquo, 2 Tessalonicenses 2, versículo 8. A besta. A besta, várias referências que você, né, pode ver aí. Está lá, em Apocalipse, olha lá, quantas vezes aparece a besta, está se referindo, né? No caso, a primeira besta é o anticristo. A segunda besta de Apocalipse 13 já é fazendo referência ao falso profeta. Vamos. Homem vil, quer dizer, desprezível, pastor inútil,
Zacarias 11, 16, 17. O apóstolo João viu. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Isso, essa figura nós já explicamos, os chifres, né? As cabeças são os 7 impérios, o último império, o 7º, que ainda vai surgir, do anticristo, e os chifres representam o poder. Vamos passar. Ok, então aqui, falando sobre confederação de nações, né? Vamos ler lá em cima, do lado direito. Atenção, aqui está o símbolo da Mercosul. Lá primeiro, do lado direito. É por isso que o mundo está formando bloco de nações. Isso, deixa eu União explicar. Europeia. Deixa eu explicar uma coisa. A gente estava falando que o anticristo ele vai governar sobre uma confederação de 10 nações. Então o mundo está caminhando para que as profecias se cumpram, né? Então a cada dia a gente vê as coisas sendo criadas assim para viabilizar o cumprimento das profecias. Hoje nós já temos alguma coisa parecida, já falei até hoje sobre isso, sobre o bloco de nações. Já que ele vai liderar um bloco com 10 nações, será que a gente já tem alguma coisa hoje parecida? Sim, nós temos a União Europeia, parece que são 27 nações hoje, né? Mas é assim, alianças são feitas e desfeitas rapidamente. Hoje tem 27, pode ser que amanhã tenha 10, daqui a um mês tenha 10, sei lá, a qualquer momento, né, as coisas acontecem. Nós temos o Mercosul, que é a união lá dos países, né, da América do Sul. É isso? Então, para mostrar, eu coloquei esse exemplo, para mostrar que já existe essas coisas ontem, blocos de nações se formando. Outra coisa que não é nação, mas é o chip, né? Nós vamos falar sobre isso quando o anticristo implantar, né, a sua lei. Então a marca da besta será obrigatória, não é isso? Então o chip será colocado na mão direita ou na testa. Então, quando essas coisas surgirem, já está tão na cabeça das pessoas, porque hoje já se fala sobre isso. Eu fiz até um vídeo, está no YouTube, se você quiser ver, Lúcia Reich fala sobre a marca da besta. Quando a Dilma, presidente, ela fala que vai fazer um cartão com um chip, onde vai centralizar todas as informações, todos os dados, carteira de identidade, eleitor, CPF, e carteira de motorista, enfim, todos os documentos num só, num chip, né? E quem não entende muito, já ouvi falar de chip e pensa que é na mão. Não é. No primeiro momento, né? Está se falando de um cartão onde você vai ter um chip e ele vai como um cartão de crédito, né? Mas haverá um dia sim que será obrigatório implantar um chip na mão ou na testa. Então, da mesma forma, quando surgir na época, as pessoas não estão tão acostumadas com a ideia do chip que já vai lá botar a mãozinha, que é bom, né? Porque não vai ter mais dinheiro, papel, espécie, vai acabar, é tudo plim, plim, passou a mãozinha lá, foi no mercado, passou a mãozinha, não vai ter, o ladrão não vai mais roubar o seu dinheiro, vai acabar com tráfico e tantas coisas mais, né? Então vai ser, as pessoas vão dizer, vai ser muito bom, né? Então o mundo está caminhando para que todas essas coisas aconteçam, né? Está tudo na mente do povo já aceitando, já é natural, né? Vamos passar? Mais um bloco de nações, vamos lá. Assim, de olho nas profecias. Então a gente tem que ficar, como eu já falei, com o pastor, eu ouvi um pastor conhecido, Gustavo, eu gosto muito dele, mas ele disse que a marca da besta, ele disse que é o sistema desse mundo corrupto. E ele disse assim, tem gente que fica com a Bíblia na mão e as notícias na internet ou no jornal, fica comparando, né? E ele desprezou, né? Diz que não tem nada a ver, né? Então é uma pena, né? Quando a pessoa não crê assim na palavra, né? Então a gente tem que ficar assim de olho nas profecias, que aí você fica na expectativa, ó. Mais uma coisa que acontecendo significa que Jesus está chegando mesmo, já está por aí, vamos embora. Mais um bloco de nações? Sim. Por uma nova integração da América Latina, encontro do Fórum de São Paulo.
símbolo do Fórum de São Paulo, o mapa invertido da América Latina. É o comunismo literalmente invertendo a ordem das coisas, dos valores, e os valores gerando apenas o caos. Então, essa figura, como todas as outras, estão na internet. O que a gente está vivendo hoje? Literalmente, né? Nós estamos no mês de maio de 2015, né? A gente sabe que está sendo estudado, está sendo desejo formar um bloco de nações da América Latina. Mais um bloco, mais um, né? Vamos passar? O Fórum de São Paulo foi fundado em 1990 por Fidel Castro e Lula, aqui em São Paulo, com o objetivo de implantar o comunismo no Brasil pacificamente. Isso está na mídia, eu não estou falando nada aqui que você não possa saber. O povão não sabe de nada. Ou melhor, quem tem acesso à internet sabe de tudo. Integração da América Latina. É só você colocar lá no Google. La Pátria Grande. Ele quer fazer que o Brasil e as nações aqui da América Latina tornem-se um país só. Quer dizer, todo mundo comunista, na mão deles, os poderosos, e você pedindo esmola que nem Venezuela e Cuba. Vamos passar. Pense nisso. É mais fácil dominar um bloco do que dominar país por país. Tudo isso está dentro desse contexto para o anticristo dominar o mundo. Está vendo como está tudo caminhando? Isso é o espírito do anticristo. É o espírito do anticristo, né? Bloco de nações, a marca da besta já está sendo, né? As pessoas já estão prontinhas para fazer quem ficar por aí, porque nós vamos sair daqui já, vamos embora. Eu queria fazer um comentário aqui, deixar um comentário que no dia 28 de abril, Deus falou comigo, eu acordei ouvindo uma frase, não estou de brincadeira com Deus, no dia 28 de abril, Deus me falou uma frase, eu acordei ouvindo essa frase: o governo quer destruir as instituições. Deus me revelou. Então, se Deus deixar que o Brasil entre o comunismo aqui no Brasil, ele vai, agora eu vou orar para que isso não aconteça. E Deus salve o nosso Brasil. Mas o Fórum de São Paulo tem esse objetivo: destruir as instituições, a família, tudo. Ficar na mão de um homem só, como Fidel Castro, Hugo Chávez, que amaldiçoou Israel e está morto. Porque a Bíblia diz: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te abençoarem. Se você lutar contra Israel, Deus vai te destruir. E eu quero dizer, eu estou orando para que isso não ocorra. Agora, Deus falou comigo: tudo que o governo está querendo fazer é destruir as instituições. No livro de Reis, Deus revelou para Eliseu o segredo que estava lá no coração deles. Eles pensavam que tinha um traidor. Tem um traidor, não, é Deus que revela lá as artimanhas do exército inimigo. E esse exército, esse povo, ficou com raiva de Eliseu, mandou um exército para ele. E um homem só, Eliseu, destruiu aquele exército. Então, um com Deus é maioria. Eu vou orar pelo Brasil para que o diabo não coloque o comigo na nossa nação. Deus falou comigo. Você acredite ou não? Deus falou uma frase em tudo que está acontecendo: o governo quer destruir as instituições. É isso que ele está fazendo desde 1990 e está conseguindo. Se Deus deixar, e eu vou orar, e a igreja orando, isso não vai acontecer. Mas Deus pode permitir, porque o Brasil talvez seja uma das nações que vai atacar Israel lá na batalha do Armagedon. Está previsto isso. As nações vão atacar Israel e Deus vai vir, Jesus vai vir conosco e vai destruir todas as nações. Nós vamos estudando isso aqui. Então eu quero deixar esse recado para vocês. Inclusive é hora da igreja se unir, né? E clamar ao Senhor, porque a gente não sabe qual é a vontade de Deus nesse momento. Que momento da história a gente está vivendo, né? Qual é o momento da história? Será que está na hora da igreja ser arrebatada? Não, vamos pensar nisso. Deus pode livrar? Pode. Claro que pode. Se a igreja orar, né? O Senhor disse a igreja se humilhar e orar e me buscar. Deus pode tudo, né? Mas será que é da vontade do Senhor, né? Mas enquanto o arrebatamento não chega, eu e você temos que orar, né? Os pastores precisam unir o povo, né? Para orar, ir para a televisão, convocar o povo. A gente está vivendo assim a última hora. A gente está vivendo é algo assim inédito.
inédito no nosso Brasil. O nosso povo, o povo brasileiro, é um povo muito pacífico, que cresceu, essa geração que não sabe o que é guerra, né? Mas infelizmente a gente está vivendo dias difíceis e a igreja precisa orar. Agora, nós não sabemos em que tempo da história nós estamos. Se tiver na hora do Senhor Jesus pegar a sua igreja, né? Então nós vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá, vamos mais um pouquinho. A besta, deixa eu ler, a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão, Satanás, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Pode passar. De quem é o governo desse mundo? 1 João 5,19. De Deus ou do diabo? O mundo jaz do maligno. Está escrito Vamos pensar nisso, irmão. O sistema desse mundo é dominado por Satanás. Eu vi um comentário no Facebook, né? Falando que Deus que colocou coisa nenhuma. É verdade. Não é Deus que colocou. Desde o momento que a gente aprende que o mundo jaz do maligno, o sistema desse mundo, né, está entregue para Satanás. Né? Agora, quando chegar o tempo de Deus, Ele vai estabelecer um reinado de paz, quando Jesus reinar aqui na terra, não é isso? Então, o mundo jaz no maligno. Vamos lá. Quando Jesus estava para ser preso no Getsemane, Ele disse: eis que o príncipe desse mundo se aproxima dele, não há nada em mim. Continuarei capítulo 3. Olha só, a gente tem mais slides, mas eu penso que a gente vai parar por aqui, né? O nosso tempo já esgotou. Na próxima aula a gente dá continuidade, estaremos falando ainda sobre isso. Vamos falar das 70 semanas proféticas de Daniel, que é muito importante, sobre o sonho do Nabucodonosor, que vai nos ajudar a entender, né, que nós já estamos no finalzinho do sonho, que é o sonho que teve da estátua, que a gente já está lá, já passou o Império Romano, que são as pernas da estátua, e a gente já está entrando aí, né, o momento mesmo de aguardar a volta do Senhor Jesus, né? Então, quero agradecer que você esteve aí conosco, foi uma aula curtinha, mas próxima aula a gente vai entrar melhor nesse assunto. Que Deus te abençoe, né, em nome de Jesus, e que você leia a palavra para que essas coisas possam estar queimando no seu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.